Olá pessoal, tudo bem? Mais um assunto aí da acústica. A gente agora vai falar sobre efeito Doppler. Na verdade, efeito Doppler não acontece só com o som, né? Que é o objeto de estudo da acústica. Pode acontecer com outras ondas também, como por exemplo a luz, mas a gente colocou essa aula dentro da acústica porque é, digamos assim, o que mais costuma aparecer, tá certo? Então, vamos começar definindo o que é o efeito Doppler. Efeito Doppler é uma mudança na frequência percebida da onda, no caso aqui onda sonora, devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu acho que já aconteceu com todo mundo de você estar, por exemplo, parado na calçada, de frente a uma avenida, e aí vem um carro bem rápido e faz esse barulho assim, ó. De novo. Muito bem. Gostaram da sonoplastia? Nathalie, ficou bom? Sonoplastia? Ficou bom. Então o que acontece, gente? A fonte sonora, no caso, é o carro. E uma hora o carro estava se aproximando de você, vamos imaginar que essa velocidade do carro é constante, você ouvia um determinado som. Depois que o carro passou por você, você imagina que ele continua também com a mesma velocidade constante, o que você percebeu? Que o som mudou. Então é um som o carro aproximando, é um outro som o carro afastando. Agora uma perguntinha, se tem uma pessoa dentro do carro, quer dizer, tem que ter uma pessoa dentro do carro, né, para dirigir o carro pelo menos, mas se tem uma pessoa dentro do carro, essa pessoa vai escutar esse que eu falei? Não vai, porque ela não tem movimento relativo com o carro, ela está andando junto com ele. Mas para uma pessoa que está na calçada, então você tem movimento relativo, né, você e a fonte, e isso faz com que ocorra uma mudança na frequência percebida no caso da onda sonora. Isso nós chamamos efeito Doppler. Então, a primeira coisa aqui é você saber bem o conceito. Certinho? Bom, gente, efeito Doppler tem conta. E a conta é essa daqui, ó. A frequência que nós chamamos aí de aparente, que é a frequência percebida, é a frequência que vai ser mudada devido ao movimento relativo, né? Essa frequência aparente, vai ser igual à frequência que nós chamamos de real. O que seria essa frequência real? É a frequência que você escutaria se não houvesse um movimento relativo. Então, essa que você escuta devido ao movimento relativo, essa se não houvesse movimento relativo. Que multiplica V menos VO dividido por V menos VF. O que é o V? V é a velocidade do som. VO é a velocidade do observador. VF é a velocidade da fonte. Então, para você calcular essa frequência nova percebida, é só você colocar na continha aqui. Só que, gente, o maior problema nessa matéria não é entender o conceito, não é até decorar a fórmula que não é das mais bonitas, mas também não é das mais feias. O maior problema que tem nessa matéria é um negócio chamado convenção de sinais. Gente, esse negócio de sinais é um troço que você tem que tomar muito cuidado. Para você ter uma ideia, eu imagino que se você olhar aí uns 10 livros diferentes de física, você vai achar umas 3, 4 maneiras de convencionar os sinais. E aí vem a pergunta, né, gente? Dessas 3, 4, qual é a melhor? Ora, a resposta é muito simples, a melhor é aquela que você sabe. Agora, o problema é você ficar misturando um jeito com o outro, que aí não vai dar certo. Agora, se você por acaso não sabe ou não lembra, eu quero mostrar para você um jeito de você lidar com os sinais que eu particularmente acho que é o jeito mais simples que tem, que é o seguinte. Pegou um problema que tem efeito Doppler, você vai, primeiro, montar um esquema do que está acontecendo.
E o esquema qual é? Você tem que marcar a fonte sonora, você tem que marcar o observador, ouvidor, né? Porque som ouve, não vê, mas tudo bem. E, importante, você sempre vai orientar a trajetória da fonte para o observador. Esse é o segredo aqui, gente. Então, vê onde está a fonte, vê onde está o observador e você orienta da fonte para o observador. E lembra dos conceitos aí de cinemática? Quando você orienta a trajetória, significa que tudo que está para o lado que você orientou vai ser positivo. Então perceba que fazendo isso, né, orientando a trajetória da fonte para o observador, significa que a minha velocidade do som sempre vai ser positiva. Porque, gente, o som, claro que ele vai para todos os lados, mas não interessa ir para todos os lados, interessa o som que vai até o observador, ouvidor. Então, orientando a trajetória nesse sentido, sempre a minha velocidade do som é positiva, ok? A partir daí, o que a gente vai fazer? Se por acaso o meu observador, nessa situação específica que eu estou mostrando aqui, se o meu observador vai para a direita, ora, direita não é o sentido que eu orientei, então adivinha que velocidade que você vai colocar? VO vai ter sinal positivo. Agora, se o meu observador estiver indo para a esquerda, o que vai acontecer? Ele está indo contra a trajetória orientada, então o sinal do VO vai ser negativo. E ó, só lembrando, gente, se for positivo, menos o positivo, se for negativo, fica menos o negativo, cuidado. E mesma coisa com a fonte. Se no enunciado eu percebo que a fonte está indo para a direita, por essa situação que eu estou mostrando aqui, se está a favor da velocidade do som, vai ficar o quê? Positivo. E se por acaso a fonte estiver andando para a esquerda, nesse exemplo que eu falei, você vai colocar o valor do VF negativo. Então, não sei se vocês concordam comigo, gente, mas eu acho esse um jeito simples. Por que eu falo que é simples? Porque o segredo aqui é você orientar da fonte para o observador. E aí, o que está a favor, não importa se é o som, se é o observador, se é a fonte, vai ter sinal positivo. E se por acaso estiver contrário, não importa também, quer dizer, o som nunca vai ser, né, porque a gente está justamente orientando da fonte para o observador, mas tanto o observador como a fonte, o que acontece? Se for contrário, é negativo. E ó, só para a gente terminar esse assunto de hoje, eu queria só comentar uma coisa bem por cima aqui com vocês, que é o seguinte. Pode acontecer efeito Doppler também para luz. E muito provavelmente, se ele cobrar efeito Doppler para luz, bem provável que ele fale de uma coisa chamada desvio para o vermelho, cujo termo em inglês é redshift, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo do som com o carro e eu vou transportar esse exemplo para luz. Então, o que acontece? Lembra o que eu falei? Você estava parado, veio o carro. Quando ele estava aproximando, você ouviu, você percebeu uma frequência maior. Quando o carro estava afastando, ficou um som mais grave, frequência menor. Então aproxima a frequência maior, você estando parado, claro, afasta a frequência menor. Muito bem. Se você lembrar do espectro eletromagnético, que são, né, as ondas eletromagnéticas, tem uma parte do espectro que fala ali, né, infravermelho, que é abaixo do vermelho. Depois vem o famoso VAAVE, que são as 7 cores principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Então, do vermelho para o violeta, a frequência vai aumentando. Então, a frequência menor é a do vermelho e a frequência maior é do violeta. Então, vamos tentar amarrar isso tudo. De novo o carro. Está aproximando, a frequência fica maior. E depois quando passa por você, né? Fica uma frequência menor. Gente, se no caso um cientista está fazendo uma observação de uma determinada estrela,
ou de uma galáxia, ou alguma coisa que ele está observando no céu. Em relação a ele, essa galáxia não está em movimento relativo? Então vai acontecer efeito Doppler para a luz. E se a gente perceber que nessa observação da galáxia, você tem aí o que nós chamamos, né, de desvio para o vermelho ou o redshift, ou seja, você vai ver mais tons aí de vermelho, luz que está chegando, significa que essa frequência percebida, né, ela é uma frequência menor do que a frequência que seria se não houvesse um movimento relativo. Lembra quando que a frequência diminui? Quando afasta. A mesma coisa para a luz. Então, gente, uma coisa que de repente ele pode perguntar na prova é falar do efeito Doppler para a luz, citando aí o desvio para o vermelho ou redshift. E um significado desse redshift é, quando o cientista percebe isso, que as estrelas que ele está vendo, ou a galáxia que ele está vendo, ela está o quê? Na verdade, se afastando da Terra. E é uma das coisas que dão embasamento para aquela teoria, não sei se você já ouviu falar, que o nosso universo ainda está em expansão, tá? Na verdade, você não precisa entrar muito no mérito da questão, mas saber bem a ideia superficial que é essa que eu falei aqui. Valeu, pessoal, brigadão, até a próxima.